Muito bem, hoje é dia de falar de Jeep, de utilitário aqui na garagem, a bordo do icônico Toyota Bandeirante. A gente já falou de Bandeirante duas vezes, essa é a terceira vez. Teve aquela versão que foi da Força Aérea, que era um dos últimos, né? Já tinha aquele painel, enfim, já era uma coisa diferente. O 81, a picape, muito legal, aquele carro, aliás, foi recente a matéria. E esse aqui é o 65, é um dos mais clássicos, é o mais antigo, né, que a gente vai falar, já é uma versão nacionalizada. E ele traz, além dessa questão de ser mais antigo que os outros dois, o fato de ter uma carroceria da Carrasco. Eu vou contar toda essa história em detalhes a partir de agora. Saudações, pessoal! Olha só que maravilha! Esse 850 Spider a gente vai falar depois dele. Cara, que carro lindo! Bom, hoje é dia de falar de Toyota Bandeirante novamente. Toyota Bandeirante, sem dúvida, que é um dos carros mais simbólicos de off-road, de força bruta, de usabilidade raiz, digamos, que um automóvel pode ter. A origem do Bandeirante é o FJ Cruiser, um modelo altamente colecionável lá fora. Tem até tem um site que eu sigo, que é o Classic Driver, que é muito legal. Eles mandam uns boletins semanais com preços de carros, com ofertas, lojas. É muito legal por conta disso também. E tem uma parcela só de FJ Cruiser. Cara, é incrível. E os valores que esses carros chegam atualmente também. Como a gente sabe, o Bandeirante chegou por aqui em 58, ainda no formato CKD, ou seja, ele vinha desmontado e era montado, começou a ser nacionalizado no começo dos anos 60, em 61 já era quase todo nacionalizado, e em 62 saiu a versão totalmente nacional. Esse é um exemplar de 64, então já é um carro da versão nacional, já é um carro totalmente nacionalizado. Mas o grande diferencial é aí, que eu comentei com vocês, é essa carroceria Carrasco. A Carrasco era uma empresa de São Paulo, do ABC, salvo engano, e eles produziam, eles se notabilizaram, ficaram conhecidos, ficaram famosos na época pela qualidade das capotas que eles faziam para o Jeep Willys. Então eles davam soluções de capota para esses carros. E também, logicamente, para os bandeirantes, para picape e tudo mais. Nesse caso, além da capota, ele tem uma carroceria toda Carrasco. É isso que é o mais fascinante desse exemplar aqui da coleção. Ele é um carro muito raro por conta disso. É um Bandeirante 64, mas além disso, além disso, ele traz aí a carroceria Carrasco, toda Carrasco. Olha só, um limpador, tá ótimo, né? Faz o que precisa, tá ótimo. E esse Bandeirante, tanto que assim, andando por aqui a gente vê que na verdade ele tem uma cara de Bandeirante, então ele tem esse jeitão de Bandeirante, mas ele tem mão de Brasinca e Carrasco, ou seja, ele só tem um chassi quase de Toyota, e isso que é o mais curioso. O histórico, carro antigo, realmente um negócio sensacional. Olha o logo da Toyota da época, né? Bem próprio mesmo. E logicamente um carro feito aí para grande capacidade fora de estrada e um carro feito para situações difíceis. E o Brasil naquela época, vocês imaginem como devia ser bem difícil chegar em alguns lugares. Hoje ainda é, dependendo de onde você estiver, né? Tanto que um negócio interessante, curioso, reparem aqui, ó, no chassi e na carroceria. Tem uma certa diferença aqui, tá vendo? Se eu usasse outras expressões, falaria que tem um gap aqui. Mas enfim, tem uma certa distância aqui, né? Nesse desenho, e olha aqui embaixo, ó, da suspensão dianteira e traseira. Curioso, não? Bom, duas cores, ó, também legal esse detalhe bicolor. E esse carro, ele é tão cheio de detalhes fantásticos e históricos que o vidro é Carrasco também. Os vidros também são da Carrasco. Cara, que sensacional. Detalhe aqui, rodas de 16 polegadas, né, um carro bem próprio da época, e uma das maiores mudanças está na traseira. Repara aqui no step, e agora é bem legal também, olha a abertura da tampa traseira. Ou seja, eles faziam uma coisa própria e um negócio que era exclusivo também no fim. Olha o detalhe da tampa, o detalhe da tampa traseira, ou seja, a abertura da tampa, inclusive, a gente olha aqui, né, a abertura toda da tampa e o espaço aqui para bagagens, que ele comentou comigo que, na verdade, tinha uma terceira fileira de banco. Então ele levava 9 passageiros. Realmente interessantíssimo. Parece uma porta de freezer, né? Uma porta de geladeira antiga. Realmente sensacional, meus amigos. A abertura da porta aqui também, olha só que detalhe interessante.
e é rústico, né? Isso que é bem bacana, a rusticidade toda desse carro, né? Isso chama atenção. Outra questão curiosa também, até o acesso é diferente. Olha só, por conta disso, vocês lembram que aquela picape você entrava direto. Aqui ele tem essa borda aqui no desenho, também por conta da carroceria, que é algo bastante próprio. O detalhe aqui, banco dianteiro e traseiro. Eu aproveitei para entrar nesse meio tempo, porque para entrar e sair aqui você tem que ter uns trejeitos, né? Mas olha que engraçado, né? Novamente, a questão de ergonomia da época e como isso foi mudando e foi evoluindo nos automóveis com o passar dos anos. Repara aqui, o volante está na altura do meu nariz, né? Ou seja, padrão da época, claro, mas é incrível, né? O tamanho do volante, parece um timão de navio. E é, na verdade, lógico, grande, tem uma função técnica também, sem nenhum tipo de ajuste, né, não é uma direção hidráulica nem nada disso, então o volante grande facilita justamente essa manobra por conta disso. Chave na esquerda, o painel trazendo basicamente o básico, né, o que precisa para o carro, e ali um PQP também de aço, realmente fantástico. Para fechar aqui, câmbio de 4 marchas, e ali o câmbio da reduzida, o câmbio da tração, enfim, para colocar o 4x4. Aqui tem algo interessante para comentar, eu falei de Brasínca, e justamente, só para complementar a informação, a Brasínca, ela tem uma plaquinha ali, inclusive, olha que bacana, da Brasínca, da Toyota também, mas a Brasínca fazia a frente do carro, fazia vários detalhes, então juntava carroceria, carrasco e mais algumas coisas da Brasínca, realmente sensacional, meus amigos. E aqui o OM324, esse motor veio antes do OM314 que a gente viu no Bandeirante, que aquele lá é 1981. Esse motor aqui ainda anterior, com um pouco menos de potência. Olha aí o M324. Quando eu estava fazendo o roteiro, eu li uma reportagem de 1964, que esse exemplar é 65, né? E justamente falava, em marcha lenta dá para sentir que treme bastante, é isso aí. Bandeirantes tem uma história muito bacana em termos de ser um carro que desbravou lugares. Ele é um carro que chegava aonde outros não chegavam. E essa característica do Toyota Bandeirante realmente fez a fama dele em todos os lugares onde ele andou, seja Transamazônica, seja Camel Trop, seja para levar o leite da fazenda para a cidade. Sem dúvida nenhuma, o Bandeirante é um daqueles carros um daqueles utilitários, né, que acabou entrando para o folclore nacional justamente porque ele foi essencial, eu digo, né, mais do que um carro extremamente útil, é um carro que foi essencial historicamente para o Brasil, para desbravar o país para vários lugares diferentes, porque realmente essa configuração mecânica, essa robustez mecânica, isso aí não se encontrava e até hoje não se encontra em qualquer carro. E justamente isso faz uma diferença muito grande quando você precisa utilizar um veículo em algum lugar onde o acesso seja bem difícil ou bem complicado, lugares ermos e tal. Realmente faz bastante diferença, né?
torque. E é bem curioso porque na prática você acaba usando mesmo basicamente a segunda, terceira e quarta marcha. Olha a força desse motor, o M324, vai fumaceando e vai te dando força. Justamente é um carro para ser guiado sem nenhuma pressa, porque o tempo dele é muito próprio, o tempo do motor a diesel e o tempo do câmbio, o conjunto todo tem o seu tempo, e isso realmente é interessantíssimo no Bandeirante. Dos três que eu tive a oportunidade de guiar, esse aqui é o mais antigo, é o 65, é o Bandeirante mais raiz, digamos assim, porque justamente ele é um carro voltado, né, para lugares difíceis, como eu citei há pouco. O que é legal é que esse carro permaneceu muitos anos com o mesmo proprietário, só que quando eles compraram esse carro, eles fizeram um trabalho de restauração completa, muito criterioso e muito detalhado também. Então você vê o carro nesse estágio de hoje, o carro era completamente diferente do que quando ele chegou aí na garagem. Isso é uma coisa bem bacana também de comentar. Engraçado que o volante é de grande diâmetro justamente para você conseguir fazer essa volta toda. Isso acaba sendo meio que essencial que ele seja de grande diâmetro para facilitar, né, a operação. Basicamente a primeira, ele é um câmbio seco. Então a primeira é uma marcha praticamente que não é usada, mas eventualmente até é por conta do contexto. E é o que eu falei, você vai sem pressa. Ele é um carro que exige aí realmente uma prática para você passar todas as marchas sem arranhar nada. A gente se acostuma muito com as comodidades, mas andando nesses carros a gente vê que esses pioneiros têm muito mérito. E basicamente o que é interessante é que a gente tem velocímetro, o marcador de combustível e o de temperatura. Isso é dar a volta ao mundo fazendo isso. Mas então, só para complementar, para fechar, a história da Carrasco é muito legal. Poder andar nesse carro realmente é uma oportunidade ímpar, realmente bem bacana mesmo. Uma coisa legal que vale comentar é que ele não tem freio de mão, então ele tem um calço quando você vai estacionar em algum lugar, além de deixar engatado, né? A primeira marcha é uma âncora, na verdade. Enfim, e é um carro que, com todas as suas características, ele acaba chamando a atenção, né? E tem o papel dele de carro histórico, que é o mais importante. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, até mais. Para desligar aqui o clássico, né? Como a gente vê nos picapes a diesel. É isso aí, pessoal, um abraço. Até mais.